Oi, 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 boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos esperar o meu convidado entrar. Oi, Klaus. Você está me ouvindo? Vê aí quem está me ouvindo. Meu nome é Andréa Schultz. Eu estudo para concurso, comecei um projeto de todas as quintas-feiras conversar com algum concurseiro, alguma pessoa que estuda, não só para concurso, mas também eu quero ver se eu vou para outras áreas. Vamos esperar meu convidado entrar. Hoje o meu convidado é Valber Pompeu, ele foi primeiro lugar no TJ Ceará, a banca foi FGV e esperar ele entrar, agradecer como sempre meu look Van Gogh, que eu já estou me sentindo bem repórterzinha, achando super séria. Vamos lá esperar o meu convidado entrar. Oi, Tice. Oi, Clara. No outro copo, meu amor, por favor. Vamos esperar. Oi, Tainá. Oi, Adriana. Oi, Arnaldo. Sim, eu vou fixar o assunto da live. Valber Pompeu, primeiro lugar. TJCE, senão eu esqueço. Fixar comentário. Pronto. Cadê você, meu convidado? Tchau. Oi, gente. Opa. Então vamos lá conversar, enquanto ele não entra. Eu também fiz esse concurso do TJ Ceará, fiz alguns concursos do Ceará e conversei com o pessoal da comissão de aprovados. O concurso vai fazer um ano agora em setembro, ele foi em setembro de 2019. Olá. E até agora não chamou ninguém, ele homologou, eu acho que ano passado, no começo desse ano. Deve estar suspenso por causa da pandemia. E Valber, assim como eu e vários outros candidatos, nós estamos esperando a nomeação que ainda não aconteceu nem dele do primeiro lugar. Oi, Hélio. Oi, Tiziana. Valber entrou, vamos lá. Vamos iniciar essa live. Oi. Olá, pessoal. Olá, André. Oi, tudo bom? Tá se vendo? Tudo? Ainda não, mas Ah, tô te vendo é mas o que tá, importa. mas tá tudo certo, tá enquadrado direitinho, a gente tá lhe escutando. E estava Pronto. fazendo as apresentações, que você foi aprovado em primeiro lugar no TJ Ceará, você aí do Ceará, né? É, aqui de Fortaleza, da E, capital. e vou começar igual eu começo com os outros entrevistados, que eu gosto de saber a relação de estudo que a pessoa tem com os estudos ao longo da vida. Se ela era estudiosa desde sempre, como era. Comece se apresentando e depois você entra nesse lado. Tá bom. Então, pessoal, eu sou o Valber Pompeu, certo? Como vocês estão sabendo, eu tive a graça, né, de tirar o primeiro lugar no TJCE. E, assim, falando um pouco da minha trajetória, desde sempre eu tive o hábito de estudar, desde o colégio. É algo que para mim é muito natural, sabe? Sempre tive Você o já tinha ritmo como de rotina? estudo. Tinha, sempre tive. Até porque eu queria medicina, né? No começo, eu pretendia medicina. Inclusive, eu prestei vestibular para medicina, passei para medicina, e aí eu acabei trocando de curso. Então, assim, foi um aprendizado grande para mim, porque é um método de estudo diferente, é mais pesado, porque você sabe como é a concorrência do vestibular e do que você precisa fazer para poder passar em medicina. Então, foi complicado, toda essa trajetória, mas me deu muito aprendizado e coisas que eu levo, inclusive, para hoje, sabe? Por exemplo, durante o colégio, eu prestei Unicamp, FUVEST e Enem, né? E o da Unicamp, eu cheguei, inclusive, a fechar a prova, de marcar, mas na redação eu papoquei. Tanto porque eu não estava estudando para o modelo de prova da Unicamp, que exige estilos diferentes de redação, eu não sabia fazer outros tipos de redação para aquele que não fosse próximo do Enem ou da estadual daqui. E aí eu não passei por causa disso. Então, essa questão de eu não ter me preparado para o tipo de prova
como foi a situação da Unicamp, é uma lição que eu levo para sempre, sabe? Eu acho que o mais importante na hora de um concurso, antes de você ter uma bagagem enorme de conhecimento, é você estabelecer uma estratégia específica para aquele modelo de prova. Conseguir absorver a linguagem da banca, criar familiaridade, entendeu? Estabelecer a primeira estratégia em cima disso. Porque é como você vai funcionalizar o seu conhecimento, né? Como é que você vai aplicar aquilo na prática. Não adianta você ter uma grande bagagem e não conseguir aplicar aquilo na hora da prova. Então, essa foi uma grande lição que eu carrego. Então, assim, já durante o colégio, aprendi muitas coisas que me serviram no futuro, né? Aí, já durante a faculdade, eu também aproveitei muito a faculdade, muito mesmo, assim, não só na questão de concurso público, eu me envolvi em tudo que era buraco, basicamente. Assim, eu fiz parte de vários grupos de extensão, fiz monitorias, fiz parte do centro acadêmico durante um ano, e eu vivi muito a faculdade, assim, eu acho que aumentou muito a minha visão de mundo, que E inclusive, na faculdade você já pensava em fazer concurso, assim, já que você saiu do sonho que você tinha, da vontade que você tinha de medicina, você já pensava em fazer concurso? assim, quando eu troquei para o direito, né, não foi uma resposta tão clara assim para mim. Eu não queria direito pelo direito. Eu me apaixonei pelo direito durante o curso, entendeu? O meu plano inicial, na verdade, eu sabia que eu não queria medicina depois que eu vivi a medicina. Eu não sabia bem o que eu queria depois da medicina, entendeu? E aí eu peguei e dos meus leques eu pensei assim, não, o direito, mesmo que eu tinha 17 anos, né, 18 anos na época, então não tinha cabeça assim, é uma escolha muito importante para você fazer tão cedo, né, o seu futuro e tal. E aí, com 18 anos, eu pensei, vou para o direito, porque mesmo que aconteça alguma coisa, eu me frustre durante o curso, ainda tem a saída dos concursos, entendeu? Achando que seria algo muito simples, o que não é, né? A gente sabe que o concurso também exige uma paixão, não é somente um segundo plano, né? Tem que ser o primeiro. Então, eu entrei no direito, assim, ainda sem saber bem o que eu queria, sabe? Aí, durante o curso, é que eu percebi que advogar não seria uma prioridade para mim, não seria uma paixão. Eu não tenho, assim, acredito eu, né, que eu não tenho uma vocação muito grande para das habilidades que a advocacia exige, né? Eu acho que eu não tenho essa habilidade no sentido de você precisar manter uma certa, como é que eu posso explicar direito? Assim, A questão da existe lead. tato, né? Um certo tato de você lidar com as pessoas, um certo trato social que não necessariamente eu tenho interesse em desenvolver, tá entendendo? E aí eu percebi que Uhum. advogar não era para mim, nesse sentido. E eu fui vendo, assim, o leque dos concursos, o que eu queria para minha vida. E agora eu tenho uma resposta mais ou menos clara. Eu penso muito em magistratura, mas ainda não é uma resposta fechada, não é o que eu vou dizer assim, eu estou fechado para outras possibilidades. Mas é algo que, tipo assim, eu me identifico com muita mais força e eu tenho, assim, uma paixão muito forte, entendeu? Assim, pelo que a magistratura representa, pelo papel da magistratura, tá entendendo? E aí eu me vejo mais nesse sentido. Inclusive, agora eu comecei a estudar para magistratura, né? Assim, ainda algo bem inicial, porque exige muito tempo de preparação, né? Carreira assim, exige muito tempo de preparação e tal, então ainda estou ainda me familiarizando. E quando eu comecei a estudar para concurso, também foi durante a faculdade, né? Eu comecei em 2017 a estudar para concurso, mas não era dedicação exclusiva, né? Até porque Mas aliado também é uma faculdade bem feita, assim, você gostava de me apaixonei viver pelo a questão da direito, faculdade. muito. O que me ajudou muito na redação, ajudou muito, assim, teve coisas que eu coloquei na minha redação que eu aprendi durante a faculdade, entendeu? Tipo, de visão de mundo, de soluções que eu dei na hora da prova. Foram questões que, tipo, eu Uhum. não vi durante o meu estudo para o concurso, tá entendendo? Eu vi durante a minha faculdade. Então, a minha redação, acho que a minha faculdade foi essencial, assim, para como eu vivi a faculdade, de ter visto muito sobre direito internacional, né? Porque eu fazia parte de um grupo, eu fui coordenador geral, na verdade, de um grupo de estudos de direito e assuntos internacionais. Então, ver as questões de como os outros países resolviam os problemas me facilitou muito para que eu trouxesse uma solução aqui para o Brasil, tá entendendo? Então, Uhum. foi muito importante para mim a minha faculdade. Mas durante 2017 eu comecei a estudar para concurso, também não era uma dedicação exclusiva, porque eu estava durante a faculdade. Então, eu comecei, assim, como é que eu estudava?
eu começava mais priorizando as questões, porque com as questões eu ia saber a linguagem da banca e saberia o que eu estou fraco. Então, eu não saía estudando tudo do edital. Eu fazia primeiro algum simulado, via o que eu tinha, ou abria o que concursos, alguma coisa assim, via o que eu tinha mais dificuldade, aí sim eu lia aquela matéria. Eu priorizava Uhum. fazer assim, porque eu não ia conseguir fechar o edital, né? E eu realmente não consegui fechar nenhum edital durante a minha graduação. E mesmo assim eu consegui passar para técnico no TRF1 e em 2018 eu passei para analista no MPU. Ambos não foram assim colocações boas, não tem esperança de ser chamado, mas eu passei de alguma forma isso me deu um retorno positivo, né, para que eu ganhasse estima, tá dando certo, entendeu? Mas eu também Porque tentei o na TRF5, escadinha do concurseiro, se classificar é aquele ânimo, né? é, Porque a gente luta primeiro para classificar, depois a gente vai lutando para entrar nas vagas. E é outra coisa quando você passa no concurso para analista no nível do MPU. Eu travou um pouco tenho aqui. que, deixa eu só dar. É Vilando, ele tá falando aqui, em primeiro lugar, tem que ficar no Ceará. E tem que ficar mesmo. Você tá de parabéns. Obrigado. É o meu Aí plano, inclusive. você começou a fazer concurso em 2017, fez MPU, fez TRF1, deve ter tido algumas reprovações, algumas desilusões. Eu fiz o TRF5, né, para oficial e para técnico, mas eu não passei, né, fiquei nos classificados, porque, assim, durante a prova eu passei muito mal, eu tive uma crise de enxaqueca, eu passei muito mal, entendeu? E eu Dia de só fiz a prova é prova, diferente, né? é, foi realmente um acaso do destino, aconteceu de eu ficar doente naquele dia, e aí eu fiquei doente e eu não fiz uma boa prova, eu só fiz a prova, entreguei e acabei não passando, né? Uhum. Aí e aí foi algo que, tipo assim, eu pensei, eu tinha estudado muito, muito mesmo. E claro que tinha questões que eu errei porque eu não sabia mesmo, né? Tinha questões que eu, tipo, não sabia e errei. Mas também teve coisas que eu errei sabendo que eu poderia ter acertado, entendeu? Não sei se eu passaria, porque, enfim, a concorrência é muito pesada, né? É um E só concurso Deus sabe como federal. é que seria. Só Deus sabe como é que seria a questão da correção da redação, porque eu não cheguei a ter minha prova corrigida, né? E aí eu não sei se eu teria sequer a chance, mas foi algo que durante a faculdade aconteceu comigo, né? Assim, foi meio frustrante nesse sentido. Aí eu usei isso, inclusive, para não repetir, porque como eu me desgastei muito durante o ano de 2018, foi um ano que eu me desgastei muito, assim, fisicamente mesmo, sabe? De fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí também era o ano que eu me formava, assim, eu me formei em 19.1, né? 2019.1. Mas a monografia é em 2018.2. E aí quando eu deixei somente a minha monografia para o segundo semestre, né? E Uhum. aí também saiu na época o MPU. E aí o que foi que eu fiz? Eu deixei minha monografia de lado. Eu pensei, não, eu posso atrasar o curso e focar no MPU, que era mais importante, porque mesmo que eu passasse, eu não seria passasse dentro das vagas ou alguma coisa assim, eu não seria nomeado tão rapidamente por causa da questão da crise e tal, do contingenciamento que já atingia a Justiça Federal há mais tempo do que está acontecendo agora com todos os outros concursos, né? E aí eu fiz isso, eu consegui me formar mesmo assim, mas foi na correria. Eu terminei a monografia faltando um mês para. Quer dizer, eu terminei a monografia com um mês antes de apresentar ela, assim, na verdade, no decorrer de um mês. Então, assim, eu tinha um Uhum. mês de prazo, e aí eu fiz a minha monografia dentro desse mês. Então, foi 2018 como um todo, foi um ano muito exaustivo, mas na época do MPU eu consegui separar mais as coisas. Eu deixei a faculdade um pouco mais de lado para poder focar no MPU. E o Mas TJ Ceará, como eu não sou do Ceará, eu não sabia. Existia os boatos assim, ai, vai abrir, vai abrir. Como é que você fez? Você já começou a se preparar antes? Você começou quando abriu o edital? na verdade, eu comecei assim. Quando eu me formei, né, eu pensei, não, agora eu vou estudar direito. Vou fazer uma base geral das matérias principais, né, constitucional, administrativo, os processos civil e processo penal. E também a questão da pessoa com deficiência, informática, português. Eu foquei nessas matérias em específico, porque é de todos os editais, geralmente, né? Então, eu fui estudando por elas. E aí, primeiramente, saiu o boato do TJ de Amazonas.
Aí eu primeiro comecei a estudar para ele, né? Englobei algumas matérias, a questão da geografia, noções de administração, leis institucionais do Amazonas, e comecei a estudar para o Amazonas, porque tinha a expectativa de chamar muito mais gente do que o TJ, né? Por causa do processo que teve lá, da ação civil pública. E Enfim, tinha tinha essa nível superior expectativa. também, né? Pois é, tinha essa expectativa, mas eu acabei nem tentando o ensino superior lá, sentei só o técnico, porque Uhum. eu achei que, tipo, eu gosto de fazer as coisas sabendo aonde eu vou, aonde eu posso pegar, sabe? Assim, eu acho que isso é muito de feeling, tá? Sabe? E eu achei que, Uhum. mesmo que eu fosse tentar analista, eu só iria me desgastar, ia ter um resultado que talvez eu não ficasse feliz, ia me cobrar mais para uma situação que fugia ao meu controle, porque eu não teria tempo de fechar o edital, chegar próximo de fechar o edital. Porque na mesma época, poucos Isso meses é depois, frustrante, né? saiu o boato do TJCE. Aí eu pensei, não, vou me preparar para os dois ao mesmo tempo. Porque o TJCE é aqui em casa, eu prefiro ficar aqui em casa. Mas meu plano, o principal ainda era o TJ Amazonas, porque tinha a expectativa de chamar muito mais gente, e eu nunca pensei que eu fosse ficar bem colocado no TJCE, E né? você só precisava desse primeiro lugar, assim, que você pegou, né? Ah, era. Aí, eventualmente, eu tentei harmonizar os dois estudos, mas ficou muito pesado. E aí, no meio do processo, eu fui conversando com alguns outros amigos concurseiros, assim, que estavam no mesmo barco que o meu, para saber o que é que eu fazia. Se eu deveria deixar de lado o TJCE e focar só no TJ Amazonas, ou se eu deveria fazer o contrário, focar no TJCE, porque aqui em casa eu não teria que despender grandes gastos me mudando, caso eu viesse a passar, né? Ou algo assim, era algo mais confortável para mim. E aí os meus amigos disseram que era bom que eu tentasse TJCE, porque eles viam meu rendimento, né? E era possível passar dentro das vagas ou ficar bem colocado no cadastro reserva. E aí eu fiz o inverso, eu deixei de lado o TJI, TJ Amazonas, né? E foquei no TJCE. E aí, para o TJCE, eu tive uma preparação específica, assim, de 4, 3 meses, que eu realmente foquei só nele. Mas foi, tipo, não foi, foi realmente, assim, uma imersão, tá entendendo? Eu fazia só aquilo, basicamente. Durante, pelo menos, 2 primeiros meses, eu fazia só aquilo de estudo, assim, era, acho que umas 8 horas por dia, assim, não 8 horas corridas, né, porque eu acho que poucas pessoas conseguem 8 horas corridas, mas era, assim, algo bem pesado mesmo, assim, eu tirava algumas pausas, mas era 8 horas corridas não, 8 horas no total, para eu conseguir fechar o edital. Eu fechei o edital, revisei o edital, mas como é que eu fazia? Eu percebi, isso com relação a mim, né? Eu percebi que se eu desse uma lida, pelo menos uma vez nas matérias, eu acertava muito mais questões. Porque eu percebia que tinha matérias que eu errava besteira só porque eu não tinha lido aquilo. Então Não eu tinha pensei, lido não, recentemente, né? A memória não estava fresca. não, tipo, tinha matérias que eu não tinha visto nada, por exemplo, tá Ah, entendendo? tá. Durante a faculdade mesmo. Por exemplo, português, né? Português eu vi durante o colégio. Então, durante a faculdade eu não vi português. Então, os termos, as categorias, né? Já havia se perdido na minha memória. Não tinha mais. Então, eu acabava errando questões que, se eu tivesse uma leitura básica sobre aquilo, eu acertaria. Isso também eu aprendi nos outros concursos que eu fiz. Eu errava muitas questões de conhecimentos gerais, por exemplo, de leis institucionais, questões bestas, porque eu não tinha lido a lei seca, entendeu? Que eu podia acertar se eu tivesse só lido a lei seca, se eu tivesse dado uma lida rápida sobre aquilo. E isso me colocava para baixo nas colocações, fazia eu não Ui! passar, por exemplo, né? E aí eu percebi isso, que era bom que eu pelo menos lesse o edital todo ao menos uma vez, né? Mesmo que fosse uma Hum. leitura mais simples, não fosse uma leitura mais pesada, porque eu não ia errar as questões bestas, né? E como é PJ, como era para técnico, e eu acho que cada modalidade de concurso, para cada carreira, né, para cada cargo, tem um método diferente de estudo. Para técnico é algo assim mais, o foco é mais a lei, o foco é mais, até agora está pegando mais a doutrina, a jurisprudência, mas ainda assim o foco é mais a lei. Então, o método de estudar não é a mesma coisa de um analista e muito menos de uma carreira, tá entendendo? É muito Uhum. mais assim, muito mais você desenvolver uma memória boa para na hora da prova dar certo, porque muitas coisas não é a partir de que você não encontra as respostas a partir de links mentais que você faz, que é como você resolve questões no geral de carreiras, né? A prova não vai te perguntar a letra de lei, ela vai perguntar um conhecimento
de entendimento doutrinário, um conhecimento jurisprudencial, que para você chegar naquela resposta, você precisa percorrer um caminho mental mais complexo, né? Você precisa fazer links de outros conhecimentos para chegar na resposta correta. O de técnico geralmente não é assim. O de técnico é mais letra da lei mesmo, é aquilo e acabou, se ou você sabe ou você não sabe. Então, eu percebi que era mais uma questão de perguntas mais simples, né, via de regra, e que eu precisava ler o edital todinho para não errar as perguntas simples. Então, eu foquei em ler o edital todo, primeiramente, e aí como é que eu fazia? Eu não focava em fazer vários ciclos, porque tem essa ideia muito de fazer vários ciclos, de ficar revisando, e eu percebi que se eu fosse ficar fazendo vários ciclos de revisão, eu não ia conseguir fechar o edital, que era o meu foco. Então, eu revisava por questões. Eu pegava o material, lia ele, né? Aí, na semana seguinte, eu fazia as questões sobre aquela matéria que eu tinha lido na semana anterior. Aí, se eu acertasse menos que 90%, aí eu relia a matéria. Se não, eu partia para frente. E aí, quando eu acabei tudo, li tudo, eu peguei o material de novo e li o que eu tinha grifado. E aí eu revisei mais uma vez, né? E fazendo simulados. Nessa época eu fiz mais simulados, muitos simulados. E, por fim, uma semana antes da prova, aí foi que eu fui ler a lei seca, porque eu pensei, não, eu vou ler a lei seca antes da prova, porque vai ficar na minha memória recente, né? Então, foi isso que eu fiz. Na semana anterior à prova, eu li toda a lei seca do edital, e foi assim que eu fui preparado. Mas, E você fez algum curso? não, assim, muito dos materiais que eu utilizei são materiais que eu já tinha de outros concursos, né? E muitos eu consegui com amigos, e alguns eu utilizava livro mesmo, Uhum. por uma questão de querer aprofundar mesmo, para poder me localizar melhor na matéria, porque tem matérias que, algumas vezes, só a leitura básica, assim, você não vai absorver porque você não está entendendo aquilo. Então, mesmo que seja um estudo mais simples, se você não estiver entendendo o que você está lendo, você não vai decorar para a aula da prova, você não vai aprender, né? Então, essas Uhum. matérias eu ia para o livro, para pegar uma base mais pesada, mesmo que eu não fosse utilizar na prova, porque eu ia estar entendendo o que estava acontecendo na lei seca, por exemplo, tá entendendo? Eu ia ficar localizado no que eu estava lendo. Então, assim, é um estudo mais simples, mas também não é tão simples assim a depender da sua bagagem, tá entendendo? Foi mais ou menos isso que eu fiz. E quanto à redação, você fez algumas redações por semana? Fez curso? Como é que foi o treinamento? Você As pegou temas da redações, FGV? eu peguei temas da FGV, mas eu não cheguei a fazer um texto de redações, sabe? Como foi que eu fiz? Eu pegava temas, ia fazendo um esquema, sabe? Ia fazendo tipo um Uhum. mapa do que eu escreveria na hora da prova, tipo uma chuva de ideias, e organizava o que eu colocaria em cada parágrafo. E aí eu assisti muitos vídeos, aí eu gosto muito daquele professor de redação de estratégia, inclusive. Se eu não me engano, o nome dele é Gustavo. Ele me ajudou muito, assim, eu assistia muitos vídeos dele, achava, peguei inclusive algumas dicas dele que eu apliquei na prova, de elementos de coesão, para manter o texto coeso, né? E de caminhamentos para a solução. Eu fiz mais isso, eu não cheguei a treinar escrevendo um texto para a prova, não, porque como já estava muito próximo da prova, né? Como eu te falei, meu estudo específico foi de 4 a 3 meses antes da prova. E nesse meio termo também eu fui chamado para um estágio de pós-graduação. Então, Uhum. eu te falei que durante 2 meses era exclusivo, né? E depois desses 2 meses eu fui chamado para esse estágio de pós-graduação no Ministério No Público próprio Federal, TJ? Ah, no MP. foi daqui, que atua aqui no Ceará, né? E Uhum. aí diminuiu um pouco, né, a minha carga de estudos. E aí eu tinha que compensar, né? Então eu fui cortando aquilo que eu achava que era mais circunstancial. E a redação realmente foi algo que eu não cheguei a treinar escrevendo, porque eu achei que não ia dar tempo. Então eu fazia esquematizado, assim, durante a faculdade, as provas da minha faculdade era muito escrever, né? Eram mais dissertativas, não tinha muito de marcar. Então, escrever foi algo que eu fui treinado a fazer. E também durante o estágio você acaba escrevendo. Então, não foi algo que, tipo, não, eu sabia escrever, não é algo que eu tinha perdido. Então, eu achei que não valia a pena para mim, né, na minha situação, ficar fazendo textos. Era mais separar as ideias, pensar rápido para poder aplicar na hora da prova da maneira correta. Aí foi basicamente assim que eu me preparei para o TJCE. Mas eu nunca pensei que eu fosse passar em primeiro lugar, assim, até porque a minha redação eu tirei a nota máxima, né? Mas eu não achei que ia tirar a nota máxima, porque eu cometi um erro nela, assim, não foi gramatical, não foi textual, mas deixou a minha redação feia. Quando eu estava passando a limpa a minha redação,
eu estava passando a limpo, né? E em determinada linha, ao invés de escrever o que estava naquela linha, eu escrevi o que estava 2 linhas abaixo no meu rascunho. Então eu quebrei a frase. E eu só percebi isso depois de ter escrito 2 linhas inteiras, tendo cortado a minha redação no meio. Aí eu tive que fazer aquele traço enorme por 2 linhas, tá entendendo? Eu achei, não, isso daí eu vou perder Uhum. pontos. Não sei de quê, mas vou perder pontos, né? Porque ficou algo assim, muito grande, né? Mas acabou que não tiraram, graças a Deus. E vai E da questão assim do. Tem o leve subjetivismo, né? Se sua redação tá muito boa, eles não vão tirar ponto por causa de um erro de aparência, assim. Podia foi ter o que alguns tirado amigos, 1 décimo, 2 décimos, mas é, não não tiraram, valeria foi. a pena. Foi, graças a Deus. E aí eu até conversei com alguns amigos meus que trabalham com redação, né? São corretores de redação, mandei para eles para, na eventualidade de precisar recorrer de alguma coisa, ou me dizer logo, porque assim, quando saiu a objetiva, e eu fui bem nas objetivas, né? Eu pensei, e aí veio muita gente falar comigo, dizendo assim, ah, parabéns, já é o primeiro lugar, certeza. E aí, claro que eu tô muito feliz com o resultado, né? Não, não creio. Te mandaram a foto, foi. Eu estava no grupo, eu fui a segundo lugar do TJ Ceará que despenquei. Eu estava atrás de Ah, você. meu Deus. Eu soube dessa história. Não sabia que era você, mas eu soube dessa história. É Sou complicado. eu. Aí eu lembro que você estava no grupo e ele estava com essa camiseta aqui. Eu disse: pronto, próxima prova, eu vou pegar a camiseta do meu namorado, vou fazer prova com aquela camiseta, porque aí não vou mais despencar. Hoje, não, assim, foi, tipo, eu acho que muita coisa, claro que muita coisa teve esforço pessoal, mas eu acho que essas coisas de concurso, um grande fator também é sorte, sabe? Eu não excluo o É fator questão sorte, do assim, de dia, qualquer você gosta de aprovação, porque escrever. é muita questão de cair muito o que você estudou, o que você se lembra, e o que você faz durante o estudo é você garantir que você minimiza o fator sorte, né? Mas o fator sorte sempre está lá. Eu acho que é Uhum. muito isso, assim. Você só corta as arestas, mas a sorte sempre vai ser necessária, porque os editais em geral são muito grandes, você não é uma máquina, né? Você tem as suas coisas para fazer e cada pessoa tem as suas habilidades maiores ou menores em algumas áreas, então é Sempre muito existe assim, aquela prova que é direcionada para você, que vai ser seu dia, vai ser é, óbvio que você tem que se preparar. exatamente, assim. E aí, por isso, assim, quando saiu as objetivas, eu não achei que fosse passar por causa da redação. E aí, eu vi o pessoal me dar os parabéns e tal, e eu ficava, assim, meio travado mesmo, porque eu achei, não, esse não é assim, não tá definitivo ainda e tal. Não é o que eu possa dizer, é meu, eu tirei o primeiro lugar, então vou ficar numa situação confortável. Eu ficava até um pouco desconfortável pela situação, assim, eu acho que, inclusive, foi um momento, assim, de aprendizado também com relação a como lidar porque para minha família também, quando viu as objetivas, já estava certo, sabe? E eu ficava com medo de quebrar aquela expectativa, sabe? É complicado, assim, imagino que seja complicado. Mas graças a Deus deu certo. Agora só falta a nomeação, que Pois se é. Deus quiser vai vir, né, eventualmente. Por causa dessa questão do isolamento, a gente acabou tendo algumas expectativas quebradas, né, de quando seria a nomeação. Mas estou numa situação Você, confortável, né, querendo ou não. uhum. Você queria TJ Ceará no seu estado ou tipo, depois abriu o MP? Você estagiando no MP, apesar de não ser o MP estadual, você fez o concurso do MP, teve Câmara também, ou você gosta, o TJ para Não, você tá bom? eu prefiro o tribunal, né? Porque eu Uhum. não estudei para a Câmara daqui, nem para a Assembleia eu não fiz. Não por uma questão de. O da Assembleia eu não fiz por uma questão de que eu achei que eu não estava me preparando mais para esse estilo de concurso. Então achei que Graças a só Deus, ia. eu me inscrevi, ainda não aconteceu não, então você eu já coloco fora, assim. Exato. O da Câmara eu não fiz porque eu não estava no tempo da Câmara e isso é de mim, assim. Eu acho que tem pessoas que são diferentes, preferem fazer todas as provas por uma questão de ganhar bagagem, de você testar os conhecimentos. Mas para mim eu não adoto muito esse estilo porque
no geral, eu fico muito pressionado com o resultado, sabe? E mesmo sabendo que eu não estava me preparando para aquilo, eu fico para baixo, eu fico querendo encontrar soluções para o que eu fiz, desculpas. Então, eu prefiro fazer coisas que eu sei que eu fiz o que podia, e aí, se não deu certo, eu vou tentar encontrar a resposta real de por que aquilo não deu certo. Se eu fosse fazer esses outros concursos, eventualmente eu não me sairia bem e eu não teria uma resposta para dar como solução, porque a solução é não estudei para essa prova, entendeu? E Uhum. aí eu não queria me colocar nessa situação, então eu não tentei. Nem Câmara e nem vou tentar a Assembleia. O que eu estou fazendo agora E é mais. depois Hum. do TJ, você disse que pensa em alguma coisa de magistratura, você continua estudando, como é que tá essa coisa de na pandemia? Pois é, durante o isolamento, assim, eu comecei a me organizar para estudar para magistratura, fiz o meu cronograma, separei material, comecei a estudar para magistratura efetivamente, mas o meu ritmo é bem menor, assim, não é a mesma coisa, tanto pela questão do isolamento, né, que você não consegue, você fica mais enclausurado, né, dentro de casa mesmo, mas você não consegue ter aquele ânimo para estudar. E isso me atingiu também. Não, eu diminui muito meu rendimento. Eu continuo estudando por uma questão, não, é importante manter alguma coisa para não perder o hábito, né, para não quebrar aquilo totalmente. Mas aí, logo depois do TJ, quando saiu o resultado e homologou direitinho, eu parei de estudar por um tempo, não foi imediato, eu passei, assim, acho que uns 2 meses sem estudar para nada, só focando na minha pós-graduação e outras coisas que para mim são interessantes desenvolver enquanto pessoa, outras habilidades que para mim que refogem a questão profissional. E aí eu foquei mais nelas durante esse período. E aí depois desses 2 meses, já durante o isolamento, eu fui me organizar e foi toda aquele parte de, tipo, porque é outra dinâmica de estudo, né? É anos de Uhum. preparação, não é algo tão imediatista quanto é a questão do estudo para técnico, que é algo mais você tem que estar. Claro que você tem que se preparar, é um estudo mais longo também, mas é diferente, porque eu me preparar para um, eu me preparar um ano para técnico não é a mesma coisa de eu passar um ano preparando para magistratura. Com um ano de magistratura, pouco possivelmente eu vou passar no concurso. Com um ano para técnico, eu já tenho algumas chances reais de passar, entendeu? Isso, quando eu saí da faculdade, foi o que eu ponderei também, porque eu não tenho a disposição, eu não tenho o suporte, assim, minha família é ótima, eu não estou dizendo nada da minha família, mas eu não tenho uma realidade que me permita eu passar vários anos dentro de casa só estudando para um concurso carreira, entendeu? Eu preciso, é Uhum. por isso que eu fiz estágio de pós-graduação, eu preciso ganhar dinheiro por fora, tá entendendo? Para manter o meu nível, meu padrão de vida e minha realidade, né? Então, eu pensei, não, se eu entrar para a carreira agora, vai demorar anos para eu passar e eu não vou ter esse suporte ou essa estabilidade durante anos, né? Eu preciso de uma resposta mais imediata, então eu passei para estudar para concurso de atividade e meio. E aí eu estava Uhum. estudando para analista e para técnico, prioritariamente, né? E aí deu certo o técnico daqui, e aí agora eu comecei a estudar para a carreira mesmo. Uhum. Então, assim, tendo um TRF, alguma coisa de novo, você vai ficar no TJ e se dedicar ao seu concurso fim. Eu vou tentar para analista agora, os concursos que vão vir, mas mais por É, uma pode ter questão de até um titulação. analista do TJ, né? Eu acho que não vai ter, não agora, porque por causa do contingenciamento mesmo, mas só Deus sabe, né, como é que eles estão se Uhum. organizando lá dentro, mas eu acho que não vai ter para ensino superior, não. Não para agora, porque eu acho que tem uma política, querendo ou não, de reverter esses cargos de ensino superior, que são de atividade meio, de trazer eles para ensino médio. Eu percebo muito isso dos tribunais, eles têm essa tentativa de passar as funções de analista para técnico, por uma questão de barateamento mesmo. A mão de obra é mais barata, né? Então, eu acho que, não sei se essa é a realidade do TJ aqui do Ceará, não sei de verdade, mas vendo como é que está no cenário, assim, do Brasil todo, eu percebo que talvez seja do interesse deles também trazer essas funções de analista para um cargo de ensino médio, por uma questão de economizar mesmo. Mas Inclusive eu vou porque fazer, quase todo mundo que passa é formado em direito. Tem pois algum é, nível superior. aí sai mais barato. Na prática, o que o técnico realiza em muitos dos tribunais é a função, as mesmas tarefas de um analista, né?
Então não muda muito, a questão é só a remuneração mesmo que é diferente, a progressão, né, os benefícios que cada um ganha. E aí, para alguns tribunais, é mais interessante trazer essas funções para o ensino médio. Deixa eu E perguntar para você, que tem muita gente que pergunta se você tinha algum método de estudo, se você zerava a matéria, tipo, ai, eu vou estudar esse mês só constitucional, ou se você fazia, eu faço uma coisa de ciclo, estudo constitucional hoje e leio o administrativo de ontem, não sei o quê. Você tinha um método, assim, uns pontos que você possa passar para frente? é, como eu fiz, assim, eu peguei esse modelo dos ciclos, né, de você ficar ciclando o conhecimento, ficar revisando, mas eu simplifiquei ele por uma questão de que eu não ia ter tempo de, por exemplo, daqui a um mês ficar revisando o começo do edital, né? Eu não teria esse tempo. Então, o que foi que eu fiz? Eu estudava cada dia uma matéria, né? Cada dia a matéria, e aí na semana seguinte eu fazia questões da matéria que eu tinha estudado na semana anterior. E aí, se eu fizesse menos de 90% de rendimento, aí eu relia o material para poder absorver o conteúdo direito, né? Mas se eu não se eu conseguisse bater os 90%, eu passava para frente e só cheguei a revisar mesmo isso no final, quando eu fechei o edital, e foi somente os meus grifos. Eu não cheguei a ler tudo de novo. E também não fiz resumo, porque resumo não é o que funciona para mim. Eu não tenho essa habilidade de fazer resumo. Se eu for escrever alguma coisa, geralmente eu quero escrever o livro todo de novo. Então, eu não tenho esse talento para resumo, assim. Eu acho que, inclusive, é o que eu tenho que desenvolver agora, né? Porque são estudos diferentes, talvez o resumo vá facilitar, porque, enfim, eu não tenho condições de ficar revisando livros, né? Que Uhum. é o que é necessário para a carreira. Mas era isso que eu fazia, eu revisava meus grifos e ia para a prova, e foi isso que eu fiz, basicamente. Minha revisão foi reler grifos, e na semana anterior da prova foi ler a lei seca de todo edital, para garantir que ia ficar na minha memória recente, para eu não errar questões que fossem letra de lei. E eu acho que se fosse para manter essa estratégia, eu manteria, porque eu acho que deu certo. Inclusive, eu tentei o TJ do Amazonas, né? Mas já fui bem mais relaxado, eu não consegui fechar o edital do TJ Amazonas. Mas eu fui fazer porque eu já tinha comprado a passagem, já tinha me organizado com duas amigas para ir. Então eu fui, mas sem a cobrança e sem qualquer pretensão, até porque tinha matérias muito diferentes do TJCE, né? Caiu legislação de lá, geografia de lá, que eu não cheguei a ler muito, cheguei a ler algumas besteiras, mas não cheguei a ver com profundidade. Caía também noção de administração, que eu cheguei até a estudar, saber alguma coisa, mas também não cheguei a ver pormenores do edital deles, né? Porque eles cobravam também questões orçamentárias, enfim, que eu não cheguei a ver. E aí eu fui assim sem pretensão só porque eu já tinha pago e também porque eu achei, vou para Amazonas, eu vou conhecer Manaus, né? E fui, e eu acho que esse método também, quando acabou o TJCE, eu tentei estudar para o TJ Amazonas, assim, não mantive o mesmo nível, não consegui manter o mesmo nível de estudo, o mesmo ritmo de estudo que eu tive com o TJCE, mas eu continuei estudando para o TJ Amazonas. E aí, esse método também, eu consegui passar lá, eu não passei bem colocado, assim, não passei meio das vagas, eu passei, eu acho, agora de cabeça eu não vou lembrar, mas foi sem ter alguma coisa. Eram 100 vagas, né? E eu fiquei sem ter alguma coisa. Então, eu estou no cadastro reserva, mas se for chamar, quando for chamar, talvez eu fosse chamado eventualmente. Uhum. E foi o mesmo método, assim. Claro que eu não consegui fazer a mesma coisa, na mesma qualidade que eu fiz aqui no Ceará. É, Mas, porque para tem mim, a deu certo. questão de você já vinha estudando antes, aí abriu o edital. Quando abre edital, a gente até segura a onda uns 3 meses direto, assim, focado, focado, focado. Mas até quando a gente vê Instagram de concurso e as outras pessoas conversando sobre estudo para concurso, eu estudo 8 horas por dia, eu estudo 10 horas por dia. A gente até estuda, mas você estuda com o edital aberto perto da prova. Você não consegue É, segurar 6 meses, um ano nesse ritmo. pois é, não consegue, não dá. Porque é muito cansativo, tem muitas outras demandas, a sua vida não é só estar para concurso, né? Você tem outras demandas, saúde também está aí. E aí fica muito difícil realmente manter esse ritmo pesado por muito tempo. Ele é importante, mas eu acho que essa cobrança por manter esse nível tão elevado de estudo constante, que muitas vezes a gente vê por aí, né? O importante é você. Eu vejo muito
professores de cursinho e esses coaches mesmo, dizendo que para passar no concurso é muito você sentar na cadeira e pronto, se desligar do mundo. E eu acho que não é bem assim, porque por uma questão de que o seu cérebro, ele precisa de outras fontes de informação, de interação, porque ele se cansa da mesma modalidade de informação que está chegando, entendeu? Se eu absorvo uma coisa só visualmente, só sentado naquela mesma situação, eu vou estar lendo, mas eu não vou estar absorvendo. É importante fazer outras coisas, até por uma questão de neurociência mesmo. O seu inconsciente, ele vai atuando também no seu aprendizado, entendeu? Mesmo que, por exemplo, eu esteja aqui no barzinho com amigos, eu tenho acabado de estudar e vou sair para um barzinho com amigos. Eu não estou estudando, mas meu inconsciente está gravando aquelas informações que eu acabei de estudar. E se eu deixar de sair ou fazer outras coisas de lazer para ficar estudando, depois de ter me esgotado, eu não vou estar aprendendo porque eu já estou com muita informação dentro. Então, as informações que eu estudei a mais, elas vão se perder, entendeu? Vão se perder, não vai ficar na memória. Pelo menos eu tenho muito isso para mim, assim, da época. Porque como eu sempre estudei, e eu já cheguei a abdicar muito de coisas para estudar, durante o colégio mesmo, e mais durante o colégio, assim, eu abdiquei muito. E eu percebia que quando eu relaxava, eu conseguia aprender mais coisas de uma maneira mais saudável e de uma maneira mais leve, assim. Claro que é importante, não estou dizendo, tipo, estudar só 1 hora por dia. Não estou dizendo isso. É importante manter um ritmo pesado de estudos. Mas eu acho importante o pessoal não querer ultrapassar os próprios limites, entendeu? É o que, tipo, você vai crescendo. Não adianta você, por exemplo, você nunca estudou, nunca teve um ritmo de estudo e dizer, hoje eu vou sentar 6 horas e vou só estudar durante essas 6 horas. Você pode até ficar sentado nessas 6 horas. Mas o que você vai aprender, você não otimizou o seu tempo, entendeu? E eu acho que isso é muito importante para um concurseiro que que sabe que são muitas demandas e que o foco é o concurso público, mas você também tem que crescer como pessoa, você não pode esquecer de crescer como pessoa, porque você vai estar lidando com outras pessoas quando você está no cargo público, né? Então você tem que desenvolver uma certa maturidade, um certo trato social para com as pessoas, e essas coisas você não aprende lendo um livro, você aprende no dia a dia, vivendo. Então eu acho que algo que é fundamental para qualquer pessoa que quer entrar no cargo público é você saber que tudo tem o seu momento, tudo tem o seu jeito saudável de se lidar. E, claro, que isso depende da realidade de cada um, né? Quem sou eu para dizer que a pessoa que está estudando 10 horas por dia, se ela realmente precisa daquilo para passar para amanhã, quem sou eu para dizer que ela está errada, né? Eu acho que cada um tem sua realidade. O problema é encontrar um equilíbrio nessa realidade, entendeu? Eu acho que cada um, as pessoas, às vezes, elas fogem de procurar esse equilíbrio porque ela acha que vai dar certo se ela abdicar de tudo só por aquilo. Eu acho que não é a resposta mais adequada. Eu acho que existem outras maneiras de você crescer enquanto indivíduo, e enquanto concurseiro, e enquanto profissional, do que apenas estudar. É importante, estudar é o principal, né? Mas outras coisas também são importantes. É. Saber separar e que eu sempre converso com o pessoal e a gente que está nessa batalha sabe que um estudo para concurso, uma mentalidade para concurso, você se constrói cada dia. Se guarde para realmente, quando sair o seu edital, você dá aquele gás. Mas tenha a ideia que sua saúde, sua cabeça, sua vida. Primeiro que o mundo não vai parar, né? Porque a gente quer que o mundo pare para dar tudo perfeito para a gente estudar, mas isso não vai acontecer. E que não é saudável a gente querer ficar nesse ritmo para sempre. A gente tem 15 minutos aqui para ver se alguém quer perguntar. Estão perguntando se você liga muito para apostilas. Assim, durante esses concursos que são de atividade e-mail, né? Eu não cheguei a pegar muito livro. Eu cheguei a pegar mais PDF mesmo, por uma questão de que a leitura é mais rápida e uma leitura mais preparada para concurso, né? Não é uma leitura que vai focar para a vida acadêmica, por exemplo. Então, eu foquei mais em PDF. Não foquei, como eu te falei, eu usei livros quando eu achava assim, isso daqui eu não estou entendendo o que eu estou lendo, então eu vou para o livro para criar uma base e me localizar, porque se eu for ler o PDF, eu não vou
eu vou ler, mas não vou absorver, porque eu não vou entender o que eu estou lendo. Então, mas como eu já tinha uma bagagem, eu me formei em direito, né? Muitas das coisas foram mais PDF. Não precisei me preocupar tanto com livros. Então, realmente foquei mais em PDF. Mas eu não acho que eles sejam, assim, essenciais, ou seja, a única solução. Eu acho que isso depende de cada um. Eu acho que você tem que sentir qual é o seu feeling. Como não existe uma, uma receita pronta para você passar no concurso e que vai dar certo. É muito da sua realidade, do que você já fez antes de começar a estudar e do que você está fazendo durante o seu estudo que vai determinar, e de como você vai fazer a sua prova, né? Que vai determinar como vai ocorrer sua aprovação ou não, né? Às vezes procurar ter acesso ao material antes, se você quer comprar um curso, procurar ter acesso ao material antes. E essa questão dos PDFs, tem os cursos aí com os PDFs, eu estou estudando pela estratégia para a Assembleia e, tipo, direito financeiro, o edital é bem pequenininho, e são 13 PDFs, então é a mesma coisa que você comprar um livro. E É, existem livros de tribunais, livros que não precisa ser, você não precisa estudar Maria Silvia de Pietro para ter uma base em administrativo para fazer um concurso de analista e de técnico, né? pois é, eu acho que, até fazendo uma crítica aos cursinhos que eu percebi, mas não especificamente voltada para qualquer cursinho, né? Mas é só um exemplo circunstancial. Muitas vezes eles preparam essas apostilas, que é o que até me prejudicou no começo na faculdade, quando eu estava estudando para concurso, porque eu achava que tudo era importante, até nas apostilas. E aí eu fui percebendo que, quando eles prepararam as apostilas, eles vão reaproveitando as apostilas de outros concursos. Então, algumas vezes o que está naquela apostila não necessariamente vai cair para o seu concurso. E aí você ter esse tato do que é importante até dentro do PDF, né, embora seja algo mais resumido, ele economiza tempo, assim. E foi algo que me ajudou para o TJCE, eu sabia, isso daqui não vai cair, não vou ler isso daqui, entendeu? E seguindo, porque uma questão é uma corrida contra o tempo, basicamente, né? Você fechar o edital e você conseguir estudar o máximo possível antes da prova, é uma corrida contra o tempo. Então, E que resolvendo as questões da banca, né, que a pessoa tem que conhecer a banca, até o que você falou do vestibular de medicina que você fez uma redação que você não conhecia direito como era que eles cobravam redação. E quem vai fazer um concurso, quando você foi fazer TJ Ceará, com certeza deve ter mergulhado de cabeça em português da FGV. não, foi Conhecer a banca para português. saber que aquilo que você está lendo bate com aquilo que vai cair. Português foi a matéria que eu mais foquei de todas. Tanto porque era uma questão que era mais distante de mim, né? Eu só tinha visto durante o colégio, quanto porque eram muitas questões de português. E eu, não posso, se eu não me engano, eram 20 questões de português. Eu não posso deixar de lado o português quando vão cair 5 questões de cada uma das outras matérias que são específicas. Então, a proporção de português era muito maior, ainda que fosse conhecimento geral, e nos critérios de desempate fosse valer menos. Mas era determinante, né? Então, eu foquei muito mais em português. Então, e para português, assim, o que eu fiz foi muito primeiro absorver a linguagem da FGV, que é muito peculiar. Algumas vezes tem questões que você não entende o que a questão quer, e você tem que ir para os itens para saber qual a resposta certa. E eu tinha muito essa impressão de quando eu me preparava para português da FGV. Você tinha que saber o que a questão queria antes mesmo de você entender a pergunta. Porque algumas vezes eles usavam os termos assim, a questão vinha com as trocas de ideias, umas coisas assim, meio confuso. Eu achei durante a minha preparação. Então, eu fui, não, essa questão aqui, ele quer isso daqui, vamos ver os itens. Aí eu via os itens, via a resposta certa, e eu via, se caiu uma questão semelhante a essa, provavelmente ele vai querer nesse sentido. Inclusive, caiu uma questão nesse sentido na prova, que era de adjunta de nominal e complemento nominal. Eu não entendi a questão, na hora que eu fui ler a questão, não entendi o que a questão queria, e eu fui para os itens. E eu fui vendo o que estava em cada item, eu fui vendo, não, isso daqui é uma adjunta nominal, isso daqui é uma adjunta nominal. E eu fui tipo, são todas adjuntas nominais, só tem um complemento nominal, então essa daqui deve ser a resposta certa, entendeu? Algo assim. Não vou lembrar exatamente como foi a questão, mas foi Uhum. como eu encontrei a solução, porque eu não tinha entendido a pergunta. Então, muito é você também saber fazer prova, né? Não adianta você ter uma bagagem ou ter se preparado estrategicamente para aquela prova, porque você tem que saber também a linguagem da banca e já ter um certo fim do que você, quando você está fazendo simulado, é importante você absorver a linguagem da banca, porque elas têm linguagens diferentes, né? A SESC, a FGV, a FCC têm linguagens muito diferentes entre elas. E você saber para onde você está mirando
é muito importante. Inclusive, eu ganhei algumas questões assim, que eu não tinha entendido a pergunta, e eu só entendi onde é que estava o item certo. Mas até hoje, se você me perguntar, eu não vou entender a pergunta porque eu não entendi, eu não consegui ler a pergunta e absorver o significado dela. Para mim, não estava coerente a pergunta, entendeu? Mas mesmo assim, eu consegui acertar. Saber o que a banca tá lhe pedindo e parar com essa coisa de brigar com a banca, que a gente tem mania, né? É, é importante também. Eu até falei nesse aspecto, teve uma questão de. Eu errei uma de português e uma de administrativo, né? E a de português que eu errei, eu tinha marcado o item certo. E aí, quando eu fui reler a pergunta, eu achava que ele queria na ordem inversa a que eu tinha marcado. Aí eu troquei o item. Aí eu errei. A Então, gente deixa passar. Vou é, deixar deu passar. certo. A gente tem 10 minutos finais aqui, porque tem que avisar que o Instagram ele diz 30 segundos e fecha. Se você quer, assim, dar alguma dica final, quer falar alguma coisa que você acha que foi importante, dar algum recado, agradecer aí o pessoal que tem. Eu não sei se você não tá vendo os comentários, né? Tô vendo alguns. Ah, Às vezes tá. gravam, fica, não sei, mas eu tô vendo alguns. É, Uhum. Se você o que eu quer dar um queria recado aí pro pessoal. O que eu acho assim, importante, né, para qualquer estilo de vida, para qualquer caminho que a pessoa queira trilhar, né? Eu acho que é importante você se manter apaixonado por aquilo que você está fazendo. Eu sei que é complicado, por exemplo, assim, eu fui me apaixonando por direito durante a faculdade, mas eu não sabia que queria direito. Até então, eu cheguei a cogitar sair também de direito, fazer ciências sociais por um tempo. Mas eu me apaixonei por direito e claro que é difícil você se manter apaixonado por uma coisa que é basicamente aquilo, né, uma estrutura fixa mais ou menos, mas você tem que procurar ver aquilo de diferentes maneiras o tempo todo. Então, isso é para concurso, entendeu? Porque se você não se mantiver apaixonado, gostando do que você está fazendo, você perde muito em perseverança. Então, você tem que, não sei se aprender, porque eu acho que você não aprende a gostar de algo, eu acho que é algo de você encontrar o que você gosta naquilo que você está fazendo. Então, você encontrando o que você gosta no mundo dos concursos, fica tudo muito mais fácil. Então, eu acho que essa é a minha primeira dica. A segunda dica é pensamento estratégico, assim, é pensar na sua realidade e fugir um pouco dessas fórmulas prontas, porque aquelas fórmulas prontas foram passadas para trocentas pessoas e não é a maioria que passa, infelizmente, né? Não é a maioria das pessoas que prestam concurso que passa. Então, mesmo elas sendo fórmulas que vão te ajudar para fazer a sua própria, não adianta você pegar uma fórmula pronta de outra pessoa e achar que vai funcionar para você. É importante você ponderar aquilo com a sua realidade, com as suas capacidades e do que você pode fazer. Então, pensamento estratégico, acho que é uma dica muito importante. Você pegar o edital, ver qual é o foco dele, saber qual é a vibe da instituição para a qual você vai estar prestando, né? Porque se você entende como a instituição funciona, você vai conseguir ver as matérias no edital que são mais importantes e as menos importantes, de acordo com como você vai atuar naquele cargo, entendeu? Então, é importante também você ver, vou fazer o TJ, a atuação do TJ, então as matérias que são prioritariamente de ordem federal, não dá aquela mesma importância, porque provavelmente não vai cair tanto, porque o TJ está mais interessado em quem sabe direito estadual, né? Então, esse é outro pensamento, e a questão de pensar estrategicamente mesmo, olhar de tal, ver qual é quais são as matérias que têm mais peso, mesmo que elas não tenham o mesmo peso, mas quando elas têm maior quantitativo de questões, né, como é o caso de português, nessa prova, você saber que não adianta eu focar nas específicas e ignorar português só porque aparentemente ela é menos importante ou porque ela não vai servir tanto para outros concursos. Porque nada se perde, né? Eu tenho assim a impressão de que mesmo que você estude aquilo dali e você passe anos sem rever aquilo, eventualmente se você precisa rever aquilo, com a leitura simples você recupera muito do que você esqueceu, porque fica guardado em algum canto do seu cérebro e você consegue relembrar e a leitura flui mais fácil. Então nada se perde. Então, mesmo que você ache que não é importante, é algo que é importante, entendeu? Porque não vai ser perdido, você vai precisar daquilo em algum momento. Então, eu acho que é isso, é aproveitar as oportunidades e aproveitar o que a vida tem a dar, né? Exato. Então, para o. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Clara Albuquerque está aqui dizendo que você seria um excelente médico. Obrigado.
Gabriel dizendo Agradeço a que é um todo mundo. cristalzinho. Obrigado, pessoal. Larissa Obrigado por ter dizendo zero assistido. defeitos. Esse aí eu não tô vendo. Ui, Tá vendo? Trava aqui. Ah, deu certo. e eu tenho que Obrigado, descer. pessoal. Pronto. Então, nós temos 5 minutos para acabar a live. Se você. Eu acho que o grande apanhado que fica, assim, da sua história é essa questão da estratégia, eu acho que você traçou, né? Que você soube o cargo que você ia enfrentar, soube lidar com o tempo, soube traçar uma estratégia para aquele foco. E eu acho que isso tudo que você passou é muito aprendizado, assim, para quem está pensando em fazer um concurso técnico, porque para não ficar se aprofundando em doutrinas mirabolantes, entender o que é que você quer, para onde você quer, o que é que você vai enfrentar. Pois eu acho que é exatamente isso. Porque aí você otimiza seu tempo, né? Você otimiza, acho que eu tenho para mim que você só vive uma vez, né? Então, o grande significado das coisas que existem, a gente tem que fazer muitas coisas durante coisas que muitas vezes não são interessantes para você, mas você precisa fazer, né? Porque é o seu dever. Então, a solução que eu encontro é otimizar o seu tempo para você não gastar a sua vida em vão, né? Eu acho que, filosofando um pouco, eu acho que é mais ou menos assim. Eu acho que encontrar uma maneira de otimizar o seu tempo, de você estar sempre preparado para poder trazer otimização, acho que você ganha muito aí, ganha muito. Eu acho que é muito importante isso para qualquer vida, para qualquer caminho que você vá construir para a sua vida, entendeu? Quero muito, muito agradecer. O pessoal da comissão do TJ Ceará disse: olhe, vá lá, converse com o Valber, porque ele é sempre muito receptivo. Disseram muitas boas indicações sobre você, inclusive quando estávamos todos aperreados lá nos resultados, se não saía, se saía o resultado da redação, você também estava lá interagindo com o grupo, que concurseiro é isso, a gente tem que se ajudar. Agradecer a sua disponibilidade, agradecer de você contar aqui sua história. Obrigado, André. Eu que agradeço o convite, foi uma experiência assim interessante para mim. Gostei muito. E para o Instagram não encerrar aqui, eu vou deixar salvo aqui no IGTV, mando o link para você, vou salvar e deixar amanhã no YouTube. E é isso. Se você quiser mandar um beijo pro pai, pra mãe, para todo mundo aí. Eu agradecer a minha família, né, que foi essencial para tudo isso, né? Foi quem me deu todo o suporte emocional e financeiro, né, para poder guiar isso e conseguir esse resultado. E meus amigos também, que dividiram esses momentos comigo e com quem eu pude realmente desabafar aqui e acolá sobre alguma frustração, sobre encontrar respostas sobre o que fazer para alguma eventualidade. Então, agradeço muito meus amigos também. E é isso. Muito obrigado por tudo. Tem um tal de Caio aí, disse que lhe ajudou muito na mesa do bar. O Caio, calma aí, não tô vendo aqui. Caio Mas deve ter Cipriano, ficou lá em ajudado. cima, perdido. Ajudou. Só não ajudou pouco. Só não ajudou pouco, mas ajudou muito. Tá certo. Esses momentos que ficam. Pois, muito, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou da live. E vou encerrar aqui. Até mais. Tchau, pessoal.